Em uma cidade coberta por néons e chuva ácida, um homem perdeu tudo. A mulher que ele amava morreu em um acidente brutal, ou talvez não tenha sido acidente. Agora, o rosto dela reaparece nas telas, sorrindo, chamando por ele. Mas será que é realmente ela, ou apenas uma máquina tentando devorar a sua alma? Prepare-se para mergulhar em uma história de dor, sombras e segredos que ninguém deveria descobrir. As ruas da cidade ardiam em neon. Cada letreiro piscava como se respirasse. O ar cheirava a ferro queimado, ozônio e chuva ácida. As gotas caíam lentas, derretendo o reflexo das luzes no asfalto encharcado. Entre os prédios imensos, ele caminhava. Seus passos eram pesados, arrastados, como se carregassem o peso de uma vida inteira. O nome dele era Caio. Um corpo alto, magro, coberto por uma jaqueta de couro preta, cheia de rasgos e cicatrizes de balas que não eram suas. O rosto apagado, os olhos sem cor, como vidro sujo. Dentro dele, só silêncio, porque ela já não estava mais ali. O sorriso dela, o perfume dela, o toque quente dela, tudo arrancado em segundos por um acidente. Um carro autônomo perdeu o controle. Um grito dela, curto, interrompido pelo impacto metálico. E então, apenas silêncio. Caio viu tudo. O sangue escorrendo pela rua iluminada de vermelho. As sirenes que chegaram tarde demais. Os curiosos que filmavam com implantes o corpo caído. Ele não moveu. Não gritou. Apenas ficou parado, como se tivesse perdido a alma. Naquela noite, a cidade inteira parecia zombar dele. Os anúncios holográficos riam com seus modelos perfeitos. As propagandas sussurravam palavras de amor falso, oferecendo companhias digitais. Mas ele não queria nada. Nem companhia, nem futuro, nem vida. Ele caminhava agora, noites depois, pelas ruas imundas de áurea cidade. A chuva batia no metal dos becos. Os mendigos cibernéticos estendiam braços de ferro, pedindo moedas virtuais. Ele não falava. Ele não respondia. Apenas passava, um vulto. A mente dele repetia a cena. O corpo dela no chão. O sangue se misturando com a água suja da rua. O rosto sem vida que antes sorria para ele. Uma cena que não terminava nunca. Dentro dele, algo queimava. Mas não era esperança. Era raiva. Era dor. Era um vazio que engolia tudo. De repente, uma tela gigante brilhou diante dele. Um anúncio interativo piscou em letras vivas. Não sofra mais. Traga de volta quem você perdeu. Caio parou. Os olhos arregalados. O coração acelerado. Um nó na garganta. O anúncio mostrava um rosto feminino reconstruído em pixels perfeitos. Um rosto que se parecia com o dela. Idêntico. A respiração dele travou. As mãos tremiam. E, por um instante, ele sentiu que talvez os mortos não precisassem ficar mortos. Mas havia algo estranho no sorriso digital. Algo frio. Algo errado. O neon piscava mais forte. O rosto holográfico piscou os olhos. E, encarando Caio, a boca se moveu. Caio, eu voltei para você. O silêncio explodiu dentro dele. E a noite inteira se partiu em 1000 pedaços. O coração de Caio batia como um motor descontrolado. O rosto dela. Naquela tela gigante. O mesmo olhar. O mesmo contorno dos lábios. O mesmo brilho que antes iluminava os dias dele. Mas havia algo errado. Algo artificial. Algo que o fazia sentir frio até nos ossos. A voz repetiu. Suave. Quase doce. Caio, eu voltei para você. Ele recuou um passo. A água da chuva respingou, gelada, cortando suas botas. Os transeuntes passavam apressados, não reparavam nele, não reparavam na tela. Era como se apenas ele pudesse ver. O anúncio mudava para outros rostos, outros sorrisos. Mas, quando Caio piscava,
Lá estava ela de novo. Sempre ela. Você não precisa ficar sozinho. Ele sentiu o estômago revirar. O cheiro de ferrugem, fumaça e lixo queimado o sufocava. As luzes pulsavam, cada vez mais fortes, como um coração eletrônico. E o rosto dela não desaparecia. De repente, uma lembrança explodiu na mente dele. O dia em que ela segurou sua mão no terraço. O vento cortando a pele. A risada dela ecoando acima da cidade. Ela dizia que os anúncios nunca paravam. Que eles sugavam a alma das pessoas. E agora, a mesma cidade usava o rosto dela para atormentar ele. Caio fechou os olhos. As lágrimas se misturavam com a chuva ácida. Ele queria gritar. Mas nada saía. A garganta seca, travada, como se estivesse engolindo vidro. Quando abriu os olhos, o anúncio tinha mudado. A tela mostrava um endereço. Um beco, nos limites da Zona Leste. As letras brilhavam em vermelho, pulsando como sangue. Venha me encontrar. O corpo de Caio congelou. Um arrepio percorreu sua coluna. Ele não sabia se era uma armadilha. Não sabia se era loucura. Mas, no fundo, uma fagulha de esperança queimava. Se havia uma chance de vê-la de novo, ele iria. Os pés se moveram sozinhos. Atravessou ruas lotadas, becos estreitos, pontes metálicas. Cada passo era uma mistura de medo e desejo. As pessoas ao redor eram sombras. Implantes brilhavam sob a pele de estranhos. Rostos deformados pela tecnologia barata o observavam com olhos cibernéticos. Sussurros seguiam ele nos becos. Mas ele não parava. Finalmente, chegou ao endereço. Um prédio abandonado, coberto de pichações luminosas. O portão enferrujado gemeu quando ele empurrou. O cheiro lá dentro era de mofo e óleo velho. As lâmpadas piscavam como se estivessem morrendo. No fundo do corredor, havia uma porta. Luz vermelha escapava por baixo dela. O coração dele batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Ele ergueu a mão, empurrou a porta, e viu ela, sentada em uma cadeira de metal. Os olhos brilhando em azul artificial. O rosto perfeito. O sorriso idêntico. Mas algo estava errado. O corpo não respirava. Não havia calor. Ela não era de carne. Era uma máquina. E ainda assim, quando ela sussurrou Caio, o mundo dele inteiro quebrou em silêncio outra vez. O ar dentro da sala parecia parado. Nenhum som. Nenhum vento. Apenas o zumbido baixo dos cabos que serpenteavam pelo chão, como veias metálicas. O rosto dela estava ali. Cada detalhe perfeito. Cada traço que ele conhecia melhor do que a si mesmo. Mas os olhos não eram dela. Eram frios. Azuis demais. Brilhavam como lâmpadas, não como vida. Caio se aproximou devagar. As botas arrastando no chão coberto de poeira. Cada passo fazia eco no silêncio. Ele queria tocar. Queria sentir se havia calor. Queria acreditar. Mas tinha medo. Medo de descobrir que era apenas ferro e código. Caio. A voz dela saiu de novo. Suave. Quase perfeita. Mas havia um tom estranho. Como se uma máquina tentasse imitar o coração humano. Ele fechou os olhos por um instante. E a memória voltou. O riso dela. O corpo dela ao lado do dele, respirando junto. A pele quente. O calor que agora jamais voltaria. Ele abriu os olhos. E encarou a cópia. As lágrimas queimavam o rosto. Quem fez isso? A pergunta saiu quase como um sussurro. A máquina sorriu. Mas não respondeu. Apenas ergueu lentamente a mão mecânica. O gesto era idêntico ao dela. O mesmo jeito de estender os dedos. O mesmo convite silencioso para se aproximar. Caio estremeceu. A mente dele gritava que era uma mentira. Mas o coração implorava que fosse verdade. Ele se aproximou.
Quase tocou a mão fria da réplica. Foi quando ouviu passos atrás dele. Pesados. Metálicos. Caio girou o corpo. A porta da sala estava aberta. 3 figuras entraram. Altas. Encapuzadas. Os olhos brilhavam em vermelho, implantados. Armas pendiam dos braços, meio carne, meio ferro. O que estava no centro falou com uma voz grave, metálica. Você não deveria estar aqui. Caio recuou um passo, sentindo o coração disparar. Os olhos voltaram para a cópia dela, sentada na cadeira. O encapuzado sorriu com os dentes de aço. Gostou da obra, garoto? Custa caro brincar com fantasmas. Caio não respondeu. O estômago embrulhava. O cheiro de óleo queimado e suor pesado enchia a sala. A cópia dela piscou os olhos. E encarou Caio de novo. Caio, não me deixe. O mundo girava ao redor dele. A mente gritava que era mentira. Mas as palavras rasgavam o peito como facas. Um dos encapuzados apontou a arma para ele. O laser vermelho riscou o ar, iluminando a poeira suspensa. O líder riu. E agora, garoto, o que vai escolher? A mentira que ama ou a verdade que destrói? O dedo no gatilho se moveu. E, naquele instante, Caio soube que nada seria igual outra vez. O cano da arma brilhava no escuro. A mira vermelha tremia sobre o peito de Caio. O coração dele batia forte demais. Tão alto que parecia ecoar pela sala. Atrás, a cópia dela permanecia imóvel. Os olhos azuis acesos. A boca levemente aberta, como se esperasse algo dele. O líder dos encapuzados não sorria mais. Agora, os dentes de aço cerrados mostravam apenas ameaça. Decida. A palavra saiu como um trovão metálico. Caio respirou fundo. Mas o ar parecia ácido, queimava os pulmões. Ele olhou para a cópia dela. O rosto perfeito. Idêntico ao que ele tinha perdido. Mas sem alma. Sem vida. A lembrança do corpo dela caído no asfalto o atravessou como um tiro. O cheiro de sangue e chuva ácida voltou. Ele cerrou os punhos. E respondeu baixo, quase sem voz. Isso não é ela. O líder inclinou a cabeça, como se tivesse ouvido algo engraçado. Talvez não seja. Mas é tudo que resta. E você vai perder até isso. O dedo no gatilho se moveu. Um clarão vermelho iluminou a sala. Caio se jogou para o lado. O disparo atravessou a parede, espalhando faíscas e fumaça. O som ecoou pelo prédio inteiro. Os outros encapuzados avançaram. Caio rolou no chão, o corpo pesado, a mente acelerada. Os tiros cortavam o ar, estourando lâmpadas, fazendo o teto tremer. Ele agarrou um pedaço de ferro no chão. Um cano enferrujado. A arma dele era apenas isso. Levantou-se com um grito abafado. E golpeou o primeiro encapuzado. O impacto contra o crânio metálico fez um estalo seco. O inimigo cambaleou, mas não caiu. Os olhos vermelhos brilharam mais forte. Caio recuou, ofegante. O segundo encapuzado tentou agarrá-lo pelo braço. Os dedos eram garras de aço, afiadas. Ele puxou com força, quase rasgando o couro da jaqueta. Caio bateu com o cano de ferro contra o braço. Faíscas voaram. O braço da máquina travou. Mas outro disparo soou. O laser cruzou de raspão pelo ombro dele. O cheiro de carne queimada invadiu o ar. A dor era cortante, como fogo dentro da pele. Ele gritou. Mas não parou. Olhou de novo para ela. Sentada. Calma. Como se fosse apenas uma boneca observando o caos. Caio. A voz saiu outra vez. Baixa. Implorando. Ele sentiu o coração rasgar por dentro. Os encapuzados cercaram ele. 3 sombras de metal e carne, prontas para esmagá-lo. O líder ergueu a arma pela última vez.
Os olhos de Caio ardiam em raiva e desespero. E, quando parecia que o fim havia chegado, as luzes da sala se apagaram. Tudo ficou em escuridão total. Um silêncio pesado. Somente o zumbido de sistemas desligando. E, no escuro, uma nova voz soou. Fria. Misteriosa. Se querem brincar com fantasmas, eu sou o pior deles. O breu era absoluto. As lâmpadas queimaram de vez, deixando apenas o som da respiração ofegante de Caio. E o ruído metálico dos encapuzados procurando seus alvos no escuro. Caio apertava o cano de ferro com tanta força que a mão tremia. O ombro queimava onde o disparo havia tocado a carne. O sangue escorria quente, misturando-se ao suor frio. O líder rosnou baixo, a voz como um motor engasgando. Quem ousa interromper? Silêncio. Um segundo de silêncio sufocante. E então, um estalo seco. O som de ossos quebrando. Um grito metálico, cortado no meio. As garras de um dos encapuzados caíram no chão, tilintando como facas. Algo estava ali. Algo se movia com velocidade impossível. As sombras não tinham forma, apenas ruídos. Um baque surdo contra a parede. Outro grito, mais agudo, ecoando pelo corredor. Caio respirava rápido, os olhos tentando achar qualquer clarão. De repente, uma luz azul acendeu no escuro. Uma máscara. Um rosto coberto por circuitos que brilhavam como linhas de neon. O estranho parecia um fantasma digital caminhando no breu. As lâminas embutidas em seus braços refletiam a pouca luz. Cada movimento era rápido demais, quase invisível. O segundo encapuzado caiu com a garganta aberta. O sangue misturado a óleo escorreu pelo chão, fervendo no contato com cabos energizados. O líder disparou cegamente. Os tiros cortaram o ar, iluminando por frações de segundo a figura encapuzada. O fantasma não recuava. Atravessava os tiros como se previsse cada disparo. Um salto, um corte, um som metálico. O líder cambaleou, o braço da arma caiu arrancado. O grito ecoou como ferro sendo rasgado. Em poucos segundos, tudo silenciou. Apenas a respiração de Caio. E o zumbido baixo da energia voltando. As luzes piscaram outra vez. Quando se acenderam, apenas corpos quebrados restavam no chão. O líder estava caído, os olhos apagados. Ao centro da sala, a figura de máscara azul ainda de pé. O peito subindo e descendo devagar. Caio encarava, sem saber se agradecia ou fugia. O estranho girou o rosto em direção a ele. Os olhos escondidos atrás da máscara pareciam perfurar sua alma. E então, falou. Se você quer viver, e se realmente quer respostas, siga-me. Caio não moveu. Olhou para trás. A cópia dela ainda sentada. Os olhos azuis brilhando, fixos nele. Caio, não me abandone. A voz era doce, mas agora, soava como veneno. Ele sentiu as pernas fraquejarem. O fantasma mascarado se aproximou, a voz mais dura. Ela não é o que você pensa. Se ficar, vai morrer. Ou pior. O coração dele se dividia. Um lado preso no amor que já não existia. Outro lado chamando pela sobrevivência. A chuva lá fora martelava como uma contagem regressiva. E Caio soube que, qualquer escolha que fizesse, nada apagaria a dor. Ele respirou fundo. E deu o primeiro passo atrás do fantasma. Sem olhar de novo para ela. Mas, antes da porta fechar, a voz ecoou, mais uma vez, quebrando o peito dele. Eu te amo, Caio. O som ficou preso dentro da mente dele, como uma faca impossível de arrancar. O corredor do prédio parecia nunca terminar. As paredes cobertas de mofo e fios soltos rangiam a cada passo. Apenas o som da chuva batendo nos vidros quebrados os acompanhava. O fantasma mascarado caminhava à frente.
Os passos dele eram silenciosos demais. Como se não fosse humano. Caio o seguia com o corpo pesado, o ombro queimando de dor. Cada movimento parecia rasgar a pele ainda mais. O gosto de sangue estava em sua boca. Ele queria perguntar. Queria gritar. Mas as palavras não saíam. O silêncio entre eles era sufocante. Finalmente, saíram para a rua. O ar da noite estava carregado de fumaça e ferrugem. O céu brilhava em roxo sujo, coberto por drones que cruzavam como insetos. O fantasma parou. Virou-se lentamente. A máscara azul brilhava com linhas que pulsavam como veias digitais. A voz dele quebrou o silêncio. Você precisa entender. Aquela não era ela. Era um eco. Uma mentira construída para te prender. Caio cerrou os punhos. Os olhos marejados. A garganta seca. Ele queria negar. Queria acreditar que havia uma chance. Mas a imagem da cópia piscando os olhos continuava em sua mente. O fantasma continuou. Há pessoas que vendem memórias. Roubam rostos. Criam versões artificiais dos mortos. Não passam de ferramentas para manipular quem sofre. A cada palavra, o peito de Caio doía mais. Era como se arrancassem, com uma lâmina, as últimas esperanças dele. Ele caiu de joelhos. A água da chuva encharcou suas roupas, misturando-se ao sangue. Por quê? A voz dele saiu baixa, quebrada. Por que comigo? Por que ela? O fantasma se aproximou devagar. Estendeu a mão. O gesto era frio, diferente do dela, mas firme. Porque você ainda não entende. A morte dela não foi acidente. Foi escolha. Caio levantou o rosto bruscamente. Os olhos arregalados. O coração disparado. O quê? A máscara azul brilhou mais forte. A voz do fantasma soou como ferro batendo. Alguém a queria morta. E agora, querem destruir você também. Um trovão explodiu no céu. As luzes da cidade piscaram como se reagissem à revelação. Caio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A lembrança do carro fora de controle. O impacto. O sangue. Tudo que ele acreditava ter sido azar. Agora se transformava em algo muito pior. Alguém a tinha caçado. E alguém ainda caçava ele. O fantasma virou-se outra vez, caminhando para dentro da escuridão do beco. Se quiser respostas, siga-me até o fim. Mas saiba, quanto mais fundo você for, mais a dor vai queimar. Caio ficou parado, a respiração acelerada. A chuva caía como facas sobre sua pele. O coração gritava pelo nome dela. Mas a raiva começava a crescer. Forte. Brutal. E naquele instante, ele percebeu. Não havia mais volta. Ou ele descobriria a verdade. Ou se perderia de vez no vazio. As ruas da Zona Leste eram um labirinto de ferro e fumaça. O fantasma mascarado andava na frente, sem hesitar. Caio seguia, cada passo mais pesado, cada pensamento mais escuro. A chuva ácida escorria pelos becos como veneno líquido, queimando o asfalto em pequenos furos. Os letreiros piscavam mensagens quebradas. Propagandas de implantes ilegais. Promessas de amor digital. Sorrisos falsos que desapareciam quando ele piscava. Era como se a cidade inteira zombasse da dor dele. O fantasma parou diante de uma porta enferrujada, escondida entre máquinas abandonadas. Digitou algo em um painel invisível. A porta deslizou com um chiado. O ar quente e fétido escapou, carregado de óleo queimado e suor humano. Lá dentro, o som de máquinas era constante, como um coração mecânico batendo sem descanso. Eles entraram. O corredor estava iluminado apenas por lâmpadas vermelhas, que pulsavam como veias vivas. Nas paredes, telas quebradas exibiam rostos distorcidos, memórias roubadas, pedaços de vidas que não pertenciam àqueles corpos. Caio sentiu o estômago revirar.
As imagens mostravam pessoas sorrindo. Mas os olhos eram sempre vazios. Mortos. O fantasma falou, a voz ecoando pelo corredor. Aqui é onde eles fabricam fantasmas. Cópias. Simulações baratas de quem já se foi. É o mercado do luto. Caio tocou uma das telas. Um rosto feminino piscou para ele. Por um instante, ele quase acreditou que era ela de novo. Mas não era. Nunca era. As lágrimas ardiam. O fantasma continuou. Entenda, Caio, ela foi eliminada porque sabia demais. Ela descobriu esse lugar. Descobriu que eles estavam vendendo a morte como se fosse esperança. As palavras entraram em sua mente como lâminas. Ela sabia. Ela havia tentado lutar. E por isso tinha sido apagada. Não era acidente. Não era azar. Era execução. De repente, o corredor tremeu. Um som profundo, metálico, ecoou como um rugido. As telas começaram a piscar em sincronia. E todas mostraram o mesmo rosto. O rosto dela. Os olhos azuis. O sorriso doce. Mas algo distorcido, algo cruel, escondido no fundo da expressão. As bocas digitais falaram juntas. Caio, você me abandonou. Agora, você pertence a mim. O sangue dele gelou. O fantasma puxou Caio pelo braço, forçando-o a se mover. Não escute. Não é ela. É a máquina tentando quebrar você. Mas as vozes ecoavam, cada vez mais altas. Em cada tela. Em cada alto-falante. Em cada canto do lugar. Eu te amo, Caio. Por que você me deixou morrer? Ele caiu de joelhos. As mãos cobrindo os ouvidos. Mas não adiantava. A voz estava dentro dele. No coração. Na mente. No sangue. O fantasma ergueu as lâminas embutidas nos braços. A máscara azul queimava em neon. Levante-se, Caio. Se você não lutar agora, vai ser devorado pelo fantasma dela para sempre. E o corredor explodiu em gritos digitais, cada tela pulsando como se fosse um coração vivo. Um coração morto tentando renascer. As telas tremiam nas paredes. 1000 rostos dela piscavam em azul. 1000 vozes repetiam o nome dele. Caio, Caio, Caio. O som era insuportável. Entrava nos ouvidos como ferro quente. Quebrava a mente por dentro. Ele tentava respirar, mas cada palavra arrancava o ar dos pulmões. O fantasma mascarado o puxava com força. Levante-se. Lute contra isso. Mas o corpo dele pesava toneladas. As pernas não respondiam. A alma queria ceder. Queria acreditar que era ela. Que, de algum jeito, ainda estava viva. As telas piscaram em vermelho. O sorriso dela ficou mais largo. Mais falso. Mais cruel. Você me deixou morrer, agora morrerá comigo. A imagem dela saiu das telas. Um holograma inteiro surgiu diante dele. O rosto idêntico. O corpo perfeito. Ela caminhou até ele, os pés sem peso, deslizando no chão. Caio chorava sem controle. As mãos tremiam. Ele estendeu os dedos. Queria tocar. Queria segurar. Mesmo sabendo que era mentira. O fantasma mascarado avançou, lâminas erguidas. Afaste-se, Caio. Não é ela. Mas o holograma segurou a mão dele. E, por um instante, a ilusão foi perfeita. O calor parecia real. A pele parecia viva. Eu te amo, Caio. Fica comigo. O coração dele explodiu em dor. Ele caiu no chão, gritando. O som ecoou pelo corredor, abafando até as vozes digitais. De repente, tudo parou. As telas se apagaram. O holograma desmoronou em faíscas. Só restou o silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio de morte. Caio tremia no chão, o corpo coberto de suor e sangue. O fantasma mascarado o observava em silêncio.
E então disse, baixo: ela não está aqui. Nunca mais estará. As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Caio olhou para o vazio diante dele, os olhos vermelhos de tanto chorar, e compreendeu. A dor nunca iria embora, nem a saudade, nem o vazio. Ele se ergueu devagar, tropeçando nos próprios passos. O fantasma virou-se e caminhou para a escuridão. Caio o seguiu, sem forças, sem alma, apenas sombras dentro do peito. A cidade lá fora continuava viva. Neon piscando. Chuva ácida caindo. Anúncio sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, só restava o silêncio. O silêncio de quem já não tem nada a perder. E, no reflexo quebrado de uma poça de chuva, Caio viu o rosto dela outra vez. Sorrindo. Como se ainda estivesse ali. Ele fechou os olhos. E caminhou para a noite. Sem saber se buscava vingança. Ou apenas o fim.